Se tem uma coisa realmente terrível na vida de qualquer pessoa é perder alguém que a gente ama. A dor do luto, além de ser intensa, é uma dor que dura durante vários anos e talvez a vida inteira. É sobre isso que a gente vai conversar lendo o relato da Juliana. Eu sou o sobrevivente e tô aqui com o Bacaco. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo ou algo que você esteja sentindo seja trazido aqui pela gente, aí basta você ir até o link que tá no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira e possa fazer uma doação para fortalecer o nosso trabalho, na descrição também vai ter o link do LivePix para que você possa enviar qualquer valor. Bom, vamos ao relato. Olá, sobrevivente, o meu relato é sobre a dor do luto. Eu sou uma adolescente e há quase um ano atrás meu pai faleceu. Juliana, eu sinto muito, tá bom? De verdade. Esse é um tema bem pesado e eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Ele era uma das pessoas mais próximas de mim, por isso a morte dele me abalou significativamente. Apesar de estar muito triste e sofrendo com as saudades, eu continuei indo na escola, estudando, treinando, dando o meu melhor em tudo. Porém, frequentemente eu choro ou fico triste por ter saudades dele até hoje. Quando isso acontece, eu fico muito pra baixo porque eu penso que eu já deveria ter superado, já deveria ter aprendido a viver normalmente sem ele. E então eu sinto que sou uma pessoa muito fraca e também sinto como se essa dor nunca fosse passar. Às vezes chego até a pensar que sou um peso pros meus amigos, namorado e familiares, pois sempre que estou triste eu procuro apoio neles, e eu frequentemente estou triste. Bom, esse é o meu relato, espero que tenha feito sentido, gosto muito do seu canal. Juliana, obrigado por ter mandado esse relato. Mais uma vez, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Esse tipo de dor é uma dor que praticamente todo ser humano vai passar uma vez na vida, seja perder um amigo próximo, um pai, um parente de forma geral, e é uma dor muito difícil de lidar. Eu já perdi pessoas próximas a mim, pessoas da minha família, e eu sei o quanto é difícil você lidar com a saudade, principalmente com algumas coisas indo embora, como o cheiro da pessoa, como a voz da pessoa que você vai esquecendo aos poucos, e isso tudo é muito delicado. Uma coisa que me confortou muito quando eu perdi alguém da minha família foi a ideia de que o luto, ele é proporcional ao amor. O que você está sofrendo agora, embora seja algo terrível, significa também, indiretamente, de que você amava muito seu pai. E esse amor que você tem acaba carregando as memórias dele até hoje, e eu acho isso muito bonito, apesar de triste. Gostaria que você pensasse que você não é fraca porque você pensa demais e sofre demais pela ausência do seu pai. E parece muito chat GPT genérico falando as coisas, né? Mas isso não é fraqueza. Isso, na verdade, é só o seu lado humano, mostrando que você tá sofrendo com tudo isso. É normal você ter memórias do seu pai, olhar fotos do seu pai, ficar triste com elas. É normal você passar por esse processo de luto inteiro e, no final das contas, ainda assim sentir desesperança porque, por mais que você sofra, a vida tá acontecendo do lado de fora. Eu contei isso em outro relato, nessa pessoa da minha família que faleceu, o quanto a gente teve que organizar as coisas pro funeral, organizar, e eu não revelo porque eu não quero abrir muito aqui da minha identidade, mas a gente teve que organizar as coisas pro funeral, teve que ligar pra funerária, teve que ver se ia ter comida pra quem fosse participar do enterro e tal, um monte de coisa. E eu lembro da gente na correria pra fazer tudo isso e o mundo do lado de fora funcionando normalmente. O mercado funcionava normalmente, as pessoas riam na rua, as pessoas brincavam, tinha gente buzinando no trânsito e parecia que só tinha algo de errado comigo. Parecia que o mundo inteiro estava funcionando de forma correta e eu era o errado naquele momento justamente porque de alguma forma minha mente estava quebrada pelo luto que eu estava sentindo. Eu não sei se você se sentiu assim, Juliana, mas é terrível porque a sensação da gente estar errado o tempo inteiro, ela é incômoda porque ninguém quer se sentir assim, ninguém quer se sentir fora do padrão das outras pessoas. Mas o que eu quero pedir para você fazer, até como forma de respeito à imagem do seu pai, até como respeito às memórias que você construiu com ele, é que você continue fazendo o seu melhor. Fugindo um pouco da questão filosófica, que com certeza o Bacaco vai trazer, fugindo da questão um pouco abstrata demais, uma forma da gente honrar tanto quem já foi quanto quem tá aqui, é a gente fazendo o nosso melhor. E fazendo o nosso melhor não é naquela obrigação da gente evoluir, da gente se tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida, rica e maravilhosa. Muitas vezes o nosso melhor é a gente simplesmente conseguir cuidar da nossa saúde mental. Eu fico pensando que a gente tá num mundo em que todo mundo fica disputando mais sucesso, tentando alcançar o topo, e ninguém tenta, primeiramente, ajeitar o que tá quebrado por dentro. A gente vê várias pessoas bem-sucedidas quebradas, e eu tenho certeza que seu pai não gostaria que você fosse
próxima delas. Eu tenho certeza que no amor que seu pai sentia por você, no amor que sua família sente por você, tudo que ele queria é que você fosse feliz. Só que ser feliz, ao mesmo tempo que parece uma boa meta, se torna uma prisão também. Porque você sabe que seu pai gostaria de ver você feliz, mas você fica triste pela ausência do seu pai, e isso te faz ter a sensação de que você está falhando com ele. Mas não tá. Eu quero que você lembre que o luto é proporcional ao amor. E o luto, muitas vezes, não passa, no sentido de que você vai sentir ele como se fosse uma espécie de ruído de fundo na sua mente. Você vai esquecer de vez em quando desse ruído, você vai seguir a sua vida normalmente, mas vez ou outra você vai notar aquela tristeza calma, mas ainda discreta, no fundo da sua alma, do tipo, caramba, eu queria que meu pai estivesse aqui pra ver isso. Então eu tenho total respeito a você, total respeito à luta que você tá passando, Juliana, porque é realmente uma parada bem complicada. E eu sei que você, como você descreveu no relato, você se sente um peso pros seus amigos. Mas na verdade, com quem mais você compartilharia esse fardo de ter que lidar com o luto? Se não for com seus amigos, se não for com o seu namorado, se não for com outros familiares. Com quem você compartilharia isso? Com quem você conseguiria também, sabe, pelo menos trazer um pouco dessa dor pra eles, pra ver se te alivia um pouco? Se forem seus amigos de verdade, eles vão assumir parte desse peso por você, nem que seja só pra te escutar. Se o seu namorado te amar de verdade, ele vai te escutar todas as vezes que você desabafar sobre isso, porque é um assunto delicado. Então eu espero que você mantenha isso em mente. O luto é completamente proporcional ao amor. Você sofrer agora significa que você amou muito seu pai, e ao mesmo tempo, não significa que a partir do momento que você for parando de sofrer, não significa que você vai estar amando menos o seu pai, mas na verdade significa que você já vai estar habituada à ausência dele física, mas as memórias vão sempre permanecer, e isso de certa forma é muito bonito também. E eu também vou deixar minha solidariedade aqui, eu quero dizer que eu sinto muito também, Juliana, e eu acho que pra começar tudo, já que normalmente eu sempre trago pra uma parte um pouco mais filosófica, uma parte um pouco mais teórica, eu acho que de começo vale a pena a gente bater nessa tecla aqui de que não tem nada de errado você sentir luto por mais tempo. As pessoas têm uma ideia de que você precisa o quanto antes superar uma pessoa, de tipo, ter que deixar aquela sessão passar o mais rápido possível, sendo que as pessoas normalmente processam a perda de uma outra pessoa de formas diferentes. Isso muda de pessoa para pessoa, isso muda dependendo de como você termina um relacionamento, por exemplo. Isso muda dependendo de como você perde uma pessoa querida, no caso um parente tão próximo. E um outro fator que deve ser levado em conta também é que as pessoas processam o luto de forma diferente. Tem algumas pessoas que, quando perdem uma pessoa próxima, essas pessoas ficam em fase de negação por um tempo, de, sei lá, alguém que perdeu uma avó, por exemplo, e essa pessoa passa uma semana falando pra ela mesma que ela não perdeu, que a avó dela ainda tá viva. Eu já vi casos de pessoas assim, que perderam uma pessoa próxima e a forma delas lidarem com o luto foi entrar em fase de negação mesmo, de falar que a pessoa ainda tava viva e coisas do gênero, e nisso entra muito da própria pessoa. As pessoas vão reagir de formas diferentes porque as pessoas vieram de realidades diferentes. Tem pessoas que, assim que sabem da perda, começam a chorar desesperadamente. Tem pessoas que no momento não sentem nada, e eu acho que aqui vale a pena até eu trazer um exemplo pessoal meu. O sobrevivente sabe de alguns detalhes, mas eu lembro de pessoas próximas que eu perdi e que, quando eu fiquei sabendo, eu não reagi. Eu aparentemente fiquei indiferente ao que aconteceu. Mas coisa de, sei lá, 3 anos depois foi que eu senti o luto por aquela pessoa. Então isso entra muito da particularidade de cada pessoa. E não existe, digamos assim, uma regra de que você precisa superar a perda de alguém depois de um determinado tempo. Até porque o luto é uma experiência muito humana, é algo muito pessoal. E por ser algo muito pessoal, vai depender muito de você, vai depender muito das circunstâncias ao seu redor, vai depender muito das pessoas com quem você tem ao seu redor. Porque quando a gente para pensar no luto, a gente não tá falando só sobre você perder uma pessoa que você não vai mais ter contato, uma pessoa que vai deixar saudade. Especialmente falando de casos de pais, quando você perde um parente, um familiar, uma mãe, um pai que eram muito próximos a você. Já que com isso, uma parte sua também entende que aquelas pessoas que estavam com você, que te viram crescer, que cuidaram de você por tanto tempo, já partiram, e a partir de agora você começa a ver que a vida é meio que você por você mesma. Isso, claro, você tem pessoas próximas que podem te ajudar, você pode ter um namorado que te ama, amigos que te amam, pessoas que querem o seu bem, e isso pode ajudar sim a deixar o fardo um pouco menos pesado, já que lidar com a perda em si já é algo muito difícil. Então, quando a gente passa por esse processo de ruptura com outra pessoa, é natural que a gente sinta o impacto não só por conta da saudade. Jung falava, por exemplo, de quando a gente passa por uma dor muito profunda, o luto, por exemplo, essa dor que a gente sente acaba afetando muitas coisas na nossa própria personalidade, porque quando a gente tem um contato com a morte de uma pessoa muito próxima, acaba sentindo um pouco da própria fragilidade que é você ser uma pessoa. Você
você começa a sentir um pouco de como a vida pode ser solitária em alguns momentos, sobre como, às vezes, a ideia de você ter um fim, das pessoas ao seu redor terem um fim, pode ser assustadora também. E o C.S. Lewis, que geralmente eu trago com frequência aqui, mas certa vez ele perdeu a esposa, e após ele perder a esposa, ele escreveu uma carta, foi um relato, na verdade. Ele escreveu um relato chamado A Grief Observed, que traduzindo seria o lamento observado, alguma coisa assim, em que ele falava sobre como o luto afeta a nossa percepção de tudo. Ele falava sobre como o luto acaba aumentando um pouco dessa nossa sensação de vazio da própria vida, como às vezes o luto pode trazer uma certa frustração, uma certa raiva de você perder uma pessoa que era tão próxima de você, ou algumas pessoas acabam levando isso pra uma perda de sentido, porque algumas pessoas atrelam o sentido da vida delas a uma pessoa muito próxima, uma pessoa que elas amam profundamente. E a partir do momento que essa pessoa acaba indo, que ela acaba partindo, a pessoa sente que um pedaço daquilo que fazia ela ver o mundo com outros olhos também foi perdido no processo. Então, ainda tem esse detalhe também que o sobrevivente falou, que é a sensação de que o mundo vai continuar girando normalmente apesar de você. E quando você tem a ideia de que não importa do que você esteja sofrendo, as pessoas vão continuar vivendo, isso também acaba trazendo um certo sentimento de solidão. E detalhe, um outro fator também que o Lewis fala nesse texto, é que a dor não vem de forma tão linear, não é simplesmente uma pancada que você sente e depois passa. Não, às vezes essa dor, ela vem em ondas. Por exemplo, você sente algo por um determinado momento, daí simplesmente aquilo apazigua por um tempo, você tá arrumando as suas coisas, você encontra uma foto do seu pai, várias memórias podem vir, daí aquela dor pode aparecer de novo, e ao longo da vida, a gente pode acabar lidando com momentos em que esse luto pode aparecer de novo. Então é muito complicado você exigir de si mesma, é até desumano você exigir de você mesma que você lide com esse luto de uma forma tão direta assim. Porque quando a gente tá falando de pessoas, as pessoas não são números, não é simplesmente uma máquina que você projeta e você define lá na linha de código que a partir de determinado período você tem que parar de sentir luto. As pessoas não são assim. Então é importante que você dê pra si mesmo um tempo também de processar tudo isso e por mais que seja difícil ter que lidar com isso, em alguns casos o luto vai ser uma dor que você vai ter que lidar constantemente ao longo da sua vida. Ele pode atenuar, claro, você deve seguir sua vida, inclusive é algo louvável, até admirável que apesar disso tudo você continue vivendo da melhor forma possível, você continue buscando se desenvolver. Eu tenho certeza que seu pai sentiria orgulho de você por isso. Mas é importante também que você não se prenda tanto, não se cobre tanto por conta desse sentimento, dessa dor que você tá passando. Você tem pessoas próximas que te amam, que estão dispostas a te ajudar a passar por tudo isso. E sobre a forma que você enxerga esse luto, ainda que seja algo doloroso de você ter que lidar com essa tristeza, de sentir toda essa perda que você tem, às vezes pode ser bom também você chorar não por ter perdido seu pai, mas de ter uma certa gratidão por você ter tido o pai que você teve. A gente não conhece seu pai, obviamente, a gente não sabe como foram as coisas, mas eu tenho certeza que você sabe o quanto seu pai foi significativo pra você, o quanto ele foi importante na sua vida, o quanto ele foi necessário para que você fosse quem você é hoje. Então, por mais que essa dor da perda seja um sofrimento muito difícil de lidar, também vale a pena você, claro, não é algo tão simples de falar, mas também vale a pena você lembrar do seu pai com gratidão, de saber que enquanto ele esteve com você, ele foi uma pessoa importante para sua vida, que ele contribuiu para você, e por mais que ele tenha passado, ele deixou com certeza muitas marcas que você vai deixar pro resto da sua vida, e essas marcas, por mais que tragam uma certa melancolia de saudade por ter perdido seu pai, ainda assim são recordações que você com certeza vai ter, que podem te ajudar a se sentir mais grata por ter tido uma pessoa como ele na sua vida. A gente tem que pensar também que perder um pai na adolescência, ou em qualquer momento da vida, não é só perder alguém que a gente gosta muito. No caso da Juliana, deu pra ver o quanto ela realmente parece próxima, bem próxima do pai dela. Só que em muitas situações, a gente perder alguém que a gente ama é na verdade a perda de uma referência, uma parte da sensação de segurança no mundo. Por exemplo, chega um momento da nossa vida em que os nossos pais vão embora, os dois, nosso pai, nossa mãe, e com isso vem um sentimento de que a gente tá sozinho no mundo. Mesmo a gente tendo, claro, acesso a outras pessoas, no caso da Juliana, aos amigos, ao namorado, quando a gente perde uma dessas duas bases que a gente tem de segurança no mundo, que são os nossos pais, parece que o mundo não é mais seguro pra gente. Parece que o sentimento de solidão bate ainda mais forte, porque a gente já viu alguns relatos aqui que normalmente quando tudo dá errado na vida do filho, os pais estão lá de portas abertas pra receber os filhos. Mas e quando você não tem mais portas abertas, porque não tem mais quem abra pra você? É um sentimento de digerir, porque quando alguém tão próximo assim morre, a vida continua, como a gente já conversou, só que por dentro da gente muita coisa precisa ser reorganizada ainda. Então a Juliana continua indo pra
escola, continuou estudando, continuou treinando, tentando dar o melhor dela, e isso é algo muito valioso, de verdade, porque ela não paralisou. Só que ter força não significa não chorar. Às vezes força é frase clichêsaça do caramba, mas é continuar seguindo em frente apesar do choro. Já é uma figurinha carimbada que a gente trazer o John Bowlby pros vídeos, mas ele é um psicólogo que ele estudou os vínculos afetivos, e ele que dizia isso, que quanto mais importante é o vínculo, mais profunda é a dor da separação. Não necessariamente ele se referia a luto quando disse isso, mas basicamente é o sentido de quando você ama um vínculo com alguém e esse vínculo é quebrado, seja pela morte, seja por um término, a dor dessa separação tende a ser muito profunda. A intensidade da saudade que você sente, Juliana, não prova que você tá atrasado, que você é fraca. Isso só prova que o seu amor foi importante, que o amor do seu pai foi importante pra você. A dor, ela não aparece porque você é fraca, ela aparece porque o seu pai ocupava um lugar muito grande na sua vida. Tinha uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, e ela ficou conhecida por falar sobre as frases do luto, sobre as fases do luto. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? De negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Só que uma galera entende muito errado essa questão das fases do luto, porque o luto não é uma escadinha que você vai subindo degrau por degrau até ficar curado. Na verdade, você pode aceitar a morte um dia e desabar no outro. Como o Macaco falou, às vezes demora 3 anos pra você sentir o impacto disso. Então você pode estar muito bem na escola, muito bem se divertindo, e do nada, quando você fica sozinho à noite, você tem vontade de chorar. Você pode se divertir com seus amigos, você pode, fazer o que for de mais divertido no universo pra você, e mesmo assim estar no piloto automático e sentir um vazio enorme nisso tudo. Essas fases do luto não são fases lineares, mas são momentos que você às vezes fica indo de um polo ao outro. A gente tem uma ideia também de que essa ideia de Margaret Straub e do Hank Schultz, são nomes complicadíssimos, mas enfim. Existe algo chamado de modelo de processo dual. A ideia dessa questão de você lidar com o sofrimento é de que a pessoa enlutada, ou seja, a pessoa em luto, fica oscilando entre esses dois movimentos. Em alguns momentos a pessoa se volta pra perda, ela chora, ela sente saudade, ela lembra, ela fica vendo fotos. Em outros momentos essa pessoa se volta pra vida. Ela estuda, ela treina, ela conversa, ela se distrai, ela faz planos. E isso é saudável também. Não é pra você se sentir culpada quando você esquecer momentaneamente do seu pai. O problema mesmo acontece quando você acha que só um dos lados dessa briga inteira é um lado válido de se ter. Se você chora, você acha que você tá fraca. Se você se distrai, você talvez sinta culpa porque você não tá lembrando do seu pai como deveria. Só que os dois movimentos, tanto o choro quanto o esquecimento, fazem parte desse processo de cura. Você pode sentir saudade do seu pai e ainda assim ter uma vida muito boa também. E aproveitar a vida. Uma coisa não exclui a outra de forma alguma. Você pode rir, se divertir, fazer planos e ainda assim amar e respeitar a memória dele. Você pode seguir em frente sem necessariamente deixar o seu pai pra trás. Essas coisas não são excludentes. Seguir em frente na sua vida, Juliana, não é abandonar quem morreu. É você continuar levando aquilo que essa pessoa deixou em você. As boas memórias, os ensinamentos, os momentos em que você se acabou de rir com essa pessoa. E até mesmo os momentos negativos com ela. Não é porque alguém morreu que a gente tem que santificar a outra pessoa e tornar ela alguém incorruptível, coisa do tipo. Na verdade, a gente sente até falta dos defeitos da outra pessoa. A gente sente falta dos momentos em que a gente tinha raiva dessa pessoa também. Então talvez a pergunta que você devesse se fazer, Juliana, não é quando você vai parar de sentir saudade. A pergunta correta talvez seria como é que eu posso construir uma vida onde essa saudade tenha um lugar importante, mas não ocupe a minha existência o tempo inteiro? Porque com certeza essa dor não vai desaparecer de uma vez. Você vai notar, por exemplo, e isso é bem pesado de se falar, mas que o Dia dos Pais, uma data comemorativa capitalista do caramba, vai pesar muito pra você. Todo Dia dos Pais, aquelas campanhas de na TV, na internet, vídeos no YouTube sobre esse aqui é meu pai, algum vídeo no TikTok, tudo isso vai doer em você. Porque tudo vai te fazer recordar o momento que você perdeu o seu pai. E é interessante você não fugir desse processo de dor. Você tem que deixar doer também. Não procurar a dor, mas a partir do momento que ela atinge você, não fugir dela. Se permitir chorar quando for necessário, se permitir sofrer, permitir com que o seu cérebro processe a emoção da forma correta. Porque se você tentar acumular isso dentro de você, tentar se segurar, tentar agir de uma forma fria e calculista, digamos assim, isso só vai gerar camadas e mais camadas de ressentimento que vão se tornar traumas no futuro. É interessante que você se permita de verdade sofrer, e com essa permissão de sofrimento, você consegue ter uma vida muito mais aproveitável no futuro, por mais contraditório que isso pareça. E aproveitando que o sobrevivente falou agora sobre memórias das pessoas que a gente ama, etc. Eu lembro que certa vez eu tinha ouvido, acho que era um ditado mexicano que falava
sobre uma pessoa morre 3 vezes, que é quando ela toma consciência de que vai morrer, quando ela morre de fato e quando ela é esquecida pelas outras pessoas. E isso me lembrou bastante de um escritor, tinha um escritor francês chamado Marcel Proust, eu não sei a pronúncia francês, enfim, mas ele escreveu um livro certa vez chamado Em Busca do Tempo Perdido. E nesse livro, ele, em certo momento, ele fala que os mortos continuam a viver em nós, no sentido de que, com o tempo, conforme a gente vai conhecendo outras pessoas, as pessoas vão fazendo parte da nossa vida, essas pessoas criam memórias com a gente. Essas pessoas deixam marcas, nem sempre marcas ruins, já que normalmente as pessoas associam a ideia de as pessoas deixarem marcas em você como sendo algo negativo, mas a verdade é que todas as pessoas com quem a gente tem contato na nossa vida, essas pessoas acabam fazendo parte de quem nós somos. E por conta disso que o luto pode ser uma experiência tão dolorosa, porque, como disse um escritor inglês que eu gosto bastante, o John Donne, ele certa vez escreveu um poema chamado Por Quem Se Nos Batem. E nesse poema ele fala que homem nenhum é uma ilha, no sentido de que as pessoas em si, elas não são separadas umas das outras. Todo mundo faz parte do mesmo continente que é a humanidade. Então, em outras palavras, é basicamente como se todas as pessoas que você tivesse, a partir do momento que elas partem dessa vida, um pouco de você acaba se separando no processo, uma parte de você é perdida. E quem falava disso também era o Freud, lá no livro sobre luto, não vou lembrar o nome do livro agora, mas ele também falava sobre isso como o luto sendo uma parte de você indo embora. Mas por mais que essa parte de você vá embora, sempre fica um pouco das lembranças com quem você tem aquela pessoa. E aí entra um pouco do que eu falei logo no início, na minha parte do começo, de que por mais que seja doloroso você lidar com essa perda, e aqui a gente não vai cair naquele papo lá de você não precisa chorar, tem que ser grato pela pessoa que ela foi. Sim, é importante você ser grato pela pessoa que você perdeu. É importante sim que você tenha as boas memórias daquela pessoa, siga a sua vida, mas também não precisa cair no extremo de achar que porque você tá vivendo a sua vida, que você tem que superar aquilo, você não precisa mais chorar, você não pode mais chorar, você não pode demonstrar suas emoções, sendo que você também é uma pessoa. E por mais que às vezes essas memórias possam ser dolorosas pra você, por exemplo, sei lá, o aniversário do seu pai, ou o dia que ele partiu, ou um dia dos pais, uma ocasião em família que vocês costumavam ter com frequência e hoje ele não tá mais lá, essa dor pode continuar existindo. Mas ainda que essa dor persista por um tempo, ainda vale a pena também você ter pra si um pouco das memórias que você criou com seu pai. Porque ainda que as pessoas nos deixem, e isso é doloroso pra gente, especialmente no caso de um pai, por exemplo, eu já cheguei a citar aqui no outro vídeo sobre paternidade, de que uma pessoa, um homem, nunca pode ser um adulto de verdade a menos que o pai morra, claro, falando de uma forma meio simbólica, pra dizer que a gente só começa a viver a vida a partir do momento que nossos pais vão embora, seja no sentido literal ou no figurado, a gente cresce a partir disso. Ainda que seja complicado ter que lidar com todas essas memórias drásticas de ter perdido alguém que a gente amava tanto, muitas das vezes uma boa memória pode ser o suficiente para fazer com que a gente possa superar as dificuldades da vida. É bem aquilo que o Viktor Frankl falava sobre você procurar um sentido apesar dos sofrimentos que você enfrenta na vida. E muitas das vezes essas memórias podem ser o que você precisa para ter força e continuar seguindo em frente. Para finalizar essa parte aqui, eu lembrei agora de Dostoiévski, eu gosto muito de Dostoiévski, na real, meu autor favorito, mas ele escreveu um livro certa vez chamado Os Irmãos Karamazov. É um calhamaço o livro, a edição que eu tinha era de quase 1000 páginas o livro, mas ele finaliza o livro na última página com uma frase do protagonista em que ele fala exatamente assim: saber que não há nada mais elevado, nem mais forte, nem mais saudável, nem mais útil para a vida que uma boa lembrança, sobretudo aquela trazida ainda da infância da casa paterna. Basicamente a ideia de que, por mais que a gente enfrente essas dificuldades, esses sofrimentos que a vida traz pra gente, muito do que a gente vai enfrentar pela frente, às vezes a força que a gente precisa para continuar seguindo com a nossa vida, apesar do luto, apesar da perda, de todas essas dificuldades, é ter a lembrança de que nós tivemos uma pessoa que nos amava, uma pessoa que fez tudo que podia pela gente e que nos deu o necessário para que a gente pudesse viver apesar daquela pessoa, por mais que seja doloroso ter que viver daqui pra frente sem ela ao nosso lado. Muito obrigado por ter assistido esse episódio até aqui. Foi um episódio bem pesado, né? Até mais do que o que a gente tá acostumado a gravar. Mas eu espero que qualquer pessoa que esteja passando por isso, se você também tá passando pelo luto de ter perdido alguém importante pra você, que você leve em consideração o que a gente disse nesse vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E eu quero te pedir que, caso você queira, você se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E caso você queira fazer uma contribuição pra gente, você pode acessar o link do LivePix aí na descrição e fazer um Pix de qualquer valor pra gente. Ajudaria bastante o nosso trabalho aqui. Muito obrigado por tudo. Até o próximo conteúdo.